Então, o que quer que eu fale aqui, se confrontar você, ou se de alguma forma falar o seu coração, não ache que isso é algo forçado, ou que eu esteja querendo discipular você daqui de cima, amém? Mas é algo mesmo que o próprio Deus falou de forma muito clara comigo, amém? No sábado passado, cantaram uma música bem antiga da Aline Barros, que era sobre o jardim, sobre a gente ser um jardim particular de Deus e voltar à essência. E aí, essa palavra jardim ficou martelando na minha cabeça, E aí eu comecei a... E Deus falou, você vai falar sobre isso sábado que vem. Eu, aleluia. Meu marido até ficou assim, uau, tu tá se propondo a pregar. Falei, amém, eu estou só cumprindo o que Deus mandou. E então a mensagem hoje, a gente vai falar sobre isso, sobre o hoje. Nós somos esse jardim. E para entender que jardim é esse, eu vou começar explicando como que isso surgiu, né? Na Bíblia, a primeira vez que foi falado isso foi em Gênesis, vem do hebraico gan, que significa jardim. E isso está ligado a um lugar seguro, a um lugar protegido, a um lugar de refrigério, porque é algo que Deus fez. Então, gan, Éden, é referido na Bíblia e significa jardim do Éden. Então, esse lugar que Deus criou para Adão e Eva era um lugar que ele tinha um relacionamento. Era um lugar feito para esse relacionamento, onde Adão andava livremente, Eva andava livremente. Era um lugar descrito, se você for ler com detalhes, que eu tentei fazer com a minha inteligência artificial, que agora eu uso, tá, gente? É a Ginger. E aí eu com ela até de madrugada, tentando fazer o que estava dentro da minha cabeça, saiu isso aí. E aí, esse aqui é mais ou menos o retrato do que seria o Éden, né? Eu sei que era muito mais interessante do que essa imagem, mas é mais ou menos uma projeção. E então, Deus criou esse lugar extraordinário, esse lugar de refrigério, esse lugar que devia ser de uma coisa extraordinária, de sensações extraordinárias, indescritíveis. E ele criou para que ele pudesse ter esse relacionamento com o homem, para que ele pudesse viver esses momentos de conversas de intimidade com o homem. Só que, como todos nós sabemos, Adão pecou, Eva pecou, tá aí, eu não vou entrar nos termos teológicos, porque é muito profundo, mas eles caíram, desobedeceram. Então, o Éden foi perdido. Amém? Então veio Jesus, morreu na cruz. Deus ainda tinha relacionamento com o homem, mas o Éden, o lugar materializado, não tinha mais. O homem não estava mais lá, não era bem-vindo mais. Então, veio Jesus para restabelecer esse relacionamento, para nos conectarmos novamente, para colocar em nós o mesmo sentimento do Éden. Então, agora o Éden é o nosso coração. O Éden está dentro de nós. O lugar de relacionamento com Deus, o lugar de encontro com Deus, o lugar de você falar com Deus, está aqui, dentro de você. Isso é muito mais profundo. Tozer fala assim: Deus é tão pessoal quanto a respiração que você sente. Ele deseja um relacionamento íntimo com cada um de nós. Então, esse é o desejo de Deus. Ter um relacionamento íntimo. Por isso Jesus, por isso o Espírito Santo, por isso ele não desistiu. Porque existe um desejo no coração dele de se relacionar. E se relacionar com aqueles que querem. Ele não, depois eu vou falar mais sobre isso. Mas se relacionar com aqueles que querem ele, que escolhem estar com ele, que decidem estar com ele. Existe um lugar no mundo
eu fui pesquisar, né, sobre lugares seguros no mundo, o país mais seguro do mundo. E aí, em todos os lugares que eu fui pesquisando, que eu fui buscando, apareceu a Islândia. Tem até uma imagem que eu passei para o pessoal. Aqui, esse lugar. Lindo, calmo. Lugar só de olhar, dá vontade de morar lá. De paz. Então, imagine que o jardim de Deus, esse lugar em Deus, ele é um lugar seguro. Ele é um lugar protegido. Ele é um lugar que você é bem-vindo. Ele é um lugar de refrigério para os dias maus. E ele é um lugar para você se alegrar nos dias bons também. Então, se imagine em um lugar seguro. Esse lugar é o jardim de Deus. Entendendo que existe um jardim de Deus, a gente precisa entender que ele também nos chama para ser jardim, para não ficar confuso. Então, à medida que nós temos esse Éden agora no nosso coração, existe também esse lugar em Deus, que a gente pode achar em Deus. Mas ele nos chama para termos isso dentro de nós. Amém? Em 1 Coríntios 3,16 fala assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, nós somos santuário de Deus. Quando a gente decide ser. Isso é muito sério. Isso é muito importante. A gente lê a Bíblia, faz vários devocionais, mas o que me parece é que nós estamos no automático. A gente não consegue se aprofundar e sentir e viver o que a gente tem estudado ou lido. E isso é preocupante. Imagine o coração de Deus. Em Ezequiel 36:26 fala assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, como eu falei, após o sacrifício, nós temos a chance de darmos lugar ao Espírito Santo dentro de nós. Nós temos esse privilégio. Nós temos esse privilégio de ser a habitação do Espírito Santo. E nós não temos entendido a responsabilidade disso. O sacrifício disso. Ele deseja isso. O Criador do universo deseja que você seja uma habitação desse relacionamento. Mesmo você sendo improvável, mesmo as pessoas do mundo dizendo que você não é bom, mesmo você sabendo que você está todo acabado, está todo derrubado, está na lama, mesmo assim ele tem esse desejo. Ele tem esse desejo. Ele só precisa que você entenda a responsabilidade que agora esse jardim é você e está no seu coração. Esse jardim precisa ser construído no seu coração, como está aqui. O Éden agora está dentro de você. Esse relacionamento, todo o sacrifício, tudo aquilo que era muito burocrático, tudo isso, Jesus viveu para que você não tivesse que sofrer tudo isso. Ele sofreu isso para que fosse mais fácil essa habitação dentro de você. Amém? Porque nós não seríamos capazes de construir isso por nós mesmos. Nós tivemos a capacidade de destruir o Éden. Então, não teremos a capacidade de reconstruir isso. Mas o nosso Deus acredita e desejou isso. E mandou o seu Filho para que morresse em nosso favor. E agora a gente tem essa esperança. Nós temos essa expectativa, nós temos essa possibilidade e esse privilégio. Essa introdução foi para que eu chegasse nesse ponto de nós sermos esse jardim. E quando eu comecei a pensar sobre o nosso coração como um jardim,
quando eu comecei a imaginar essa cena, eu fui falando com a Dindy, eu fui conversando com ela, e à medida que a pregação foi se desenvolvendo, eu fui falando e foi saindo a imagem. E eu subdividi tudo isso em algumas partes e algumas necessidades para que esse coração seja esse jardim. E o primeiro dele é que seja um jardim curado e restaurado. Deus Ele pode fazer isso, amém? E aqui eu vou entrar num ponto particular, mas necessário. E a gente precisa desejar essa cura e essa restauração. Tudo aqui parte do ponto de você querer também. Porque o principal a gente já tem, que é o desejo de Deus por isso. Mas ele é educado. E ele é um rei poderoso e entende a sua suficiência e nos permite escolher. Nos permite escolher. Amém? Então você tem essa decisão de correr para esse propósito de tornar o seu coração esse Éden necessário para fortalecer esse relacionamento que precisamos nesse tempo. Amém? Para sobrevivermos no mundo de hoje. Para sobrevivermos a essa atmosfera que tem tentado nos sucumbir. Então, precisamos desejar ser esse jardim curado e restaurado. Lá em Salmo 23, do 2 ao 3, fala assim: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Então, ele tem esse poder de nos levar para esse lugar de descanso e de nos trazer refrigério. Nesse ponto, eu estava conversando com a Ilana essa semana, e eu lembrei, a gente conversando sobre algumas coisas, e aí a gente chegou num ponto que eu já tinha chegado nesse ponto há um tempo atrás, analisando os meus discipulados, fazendo uma autoanálise aqui do que eu estou falando para o povo. Será que eu estou falando algo errado, né? Eu sempre faço isso. E aí, eu percebi que durante muito tempo, por ser algo que eu vivi, eu estava perdendo um pouco a espiritualidade, sabe? Eu estava vivendo tão na racionalidade, na questão de encaminhar a pessoa para um psicólogo, falar da medicação, coisas aqui, materiais, suportes que a gente tem, né? Do mundo material. Que eu esquecia do básico, que era orar. Orar. Então, muitas vezes, não é necessário isso. Muitas vezes, uma oração pode curar a pessoa, né? Isso chegou a ficar tão assim na minha cabeça que isso parecia até um pecado eu pensar isso, assim. Meu Deus, eu estou sendo tão religiosa, né? A pessoa, claro que a pessoa vai precisar de um psicólogo, e eu estou desmoralizando a ciência. Só que existe um equilíbrio nisso, né? Existe um equilíbrio nisso. Deus, ele vai usar o profissional, ele vai usar o remédio, ele vai usar o que ele quiser. Mas se tem algo que eu aprendi com a minha própria vida, é que não tem medicação, médico, terapia que resolva se você não tiver Deus. Não tem esse que consiga sobreviver sem Jesus. Principalmente as pessoas que sofrem de uma doença emocional, que carregam isso. Geralmente as doenças emocionais não têm cura. Existe um tratamento paliativo, você toma medicação, você faz terapia, anos e anos da sua vida. Aí você fica tendo crises, fica oscilando. Vai, estou melhor, estou pior. E assim você vive. Mas em Deus existe uma cura. E em Deus, se Ele quiser, existe a cura. Se Ele não quiser,
Ele te ajuda a sobreviver. Ele te ajuda a viver bem, mesmo com o problema. Se Ele quiser que você viva com isso, você vai viver de forma plena, porque você tem Ele. E é aqui que eu chego no meu testemunho. Eu já falei várias vezes, né, desse testemunho e tudo, mas sempre é muito importante falar sobre isso. Porque conforme os anos vão passando, eu vou entendendo algumas coisas que aconteceram ou que acontecem na minha vida. Então hoje eu faço terapia, eu tomo medicação. Só que quando eu estou discipulando as meninas, e tem algumas que têm o problema exato que eu tive, que se encontram da mesma forma que eu estava. E eu consigo entender a tua dor. Eu consigo entender esse desespero, eu consigo entender eu atendi uma menina esses dias que parecia que eu me via nela uns anos atrás. O desespero, sabe, o descontrole, os pensamentos intrusivos, e aquilo gerava um desespero e ela não conseguia se controlar. E eu falei para ela, eu me vejo em você, eu me vejo há uns anos atrás em você. Mas deixa eu te falar, eu estou aqui hoje. Hoje eu consigo encontrar um lugar de descanso, de refrigério. Eu consigo encontrar um lugar onde eu consigo viver feliz. Porque eu tenho um Deus. E isso só aconteceu na minha vida porque depois de muitos anos de terapia e muita frustração com Deus, frustração com pessoas, porque às vezes quando a gente está nesse lugar de dor, a gente tende a se frustrar com muitas coisas. Quando você está nesse lugar de dor, a primeira coisa que o mundo faz com que você faça é se afastar de Deus, se afastar da espiritualidade, se afastar de coisas profundas demais, porque isso pode piorar o seu quadro. E aí chegou um tempo que eu estava já desanimada, eu já não conseguia participar de mais nada. E aí eu fiz uma entrega para Deus. Eu lembro que eu fiz uma entrega para Deus na minha adolescência. E foi a coisa mais inteligente que eu fiz na minha vida. Obrigada por essa inteligência, Senhor. Eu entreguei o meu poder de decisões para Deus. Eu entreguei o meu livre-arbítrio e eu falei, Senhor, me amarra. Eu tinha desespero de me desviar. Tinha muito medo. Eu tinha muito medo de sair do Senhor, de perder aquilo que eu tinha com Deus. E eu fiz uma oração na minha adolescência. Senhor, me amarra. Me amarra de uma forma que eu não possa mais sair desse lugar, Deus. Não deixa que eu saia, Senhor. Por mais difícil que seja, por maior que sejam as minhas fraquezas, os meus problemas, Deus, não permita que eu desista da caminhada, Senhor. E eu acredito que tem muito a ver com isso. O fato de eu não ter perdido o meu relacionamento com Deus, mesmo querendo perder, foi que eu fiz essa oração de entrega. E ali Deus não permitiu que eu saísse. Não permitiu que algo pior acontecesse comigo. E eu lembro que eu falei, Deus, se for para mim, chegou um momento, né, de depois de muitos anos de terapia, de cansaço, cansei as pessoas, cansei meus pais, cansei o Johnny, que era meu namorado na época, a minha pastora já não me aguentava mais, e aquilo foi me matando, porque eu estava cansando as pessoas. E a doença emocional, ela é assim, ela é uma doença que muitas vezes é pior do que uma doença física, porque você parece que você está morrendo, mas você consegue ter o entendimento de que você está incomodando as pessoas. E para quem tem dificuldade de pedir ajuda, sabe, que de alguma forma atrapalha alguém ou incomoda alguém, isso é muito ruim, muito mais doloroso.
Então, para mim, era muito doloroso saber que eu estava dando muito trabalho para as pessoas. E aí eu fiz essa oração para o Senhor. Eu falei, Deus, eu não quero mais muletas. Eu não quero mais meu marido como muleta. Eu não quero mais pai e mãe como muleta. Eu não quero a terapia como uma muleta. Deus, mas eu quero o Senhor me segurando. Eu quero enfrentar isso com o Senhor. E se preciso for, se preciso eu viver com essa doença, eu já nem pedia mais para ser curada. Eu pedia assim, Deus, se for para me viver com isso, que o Senhor seja esse suporte necessário até eu me encontrar com o Senhor. Me dê forças. Porque eu decidi que eu ia ser curada e restaurada. Eu ia ter um lugar de refrigério em meio à dor. Eu tomei essa decisão. Eu tomei essa decisão. Então, traumas, o esgotamento. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado. Mas existe um lugar de refrigério e de descanso. Além das coisas desse mundo. Além da terapia, além do remédio. Existe um lugar que não pode deixar de existir na sua vida. Que é esse lugar de descanso em Deus. O seu coração precisa ter um relacionamento com o Senhor. E precisa construir isso. Porque a partir do momento que você começa a construir esse lugar de relacionamento com Deus dentro de você, você começa a se fortalecer. Você começa a parar de usar pessoas como muleta, liderança como muleta, pai e mãe como muleta, pastora, líder, discípulos. Você começa a usar o único e suficiente, o único necessário, que é Jesus, como seu suporte. E eu não estou falando que você não vai aceitar a ajuda das pessoas. Assim como em um jardim, o jardineiro usa objetos para cultivar aquele lugar. Então Deus, ele vai usar alguém. Ele vai usar um pastor, ele vai usar a sua mãe, ele vai usar a sua amiga. Ele vai usar alguém. Mas essa pessoa não pode ser a sua coluna e o seu suporte maior. Porque ela não vai dar conta. Quem aqui já viu a teoria de quando uma pessoa está se afogando? Não é qualquer pessoa que pode ir lá salvar, porque senão ela afoga a pessoa junto. Nós temos vivido muito isso aqui dentro. Muitos líderes estão se afogando junto com os seus liderados. Porque as pessoas buscam nas outras uma solução para a sua dor, para a sua doença, para o seu problema. E o único lugar que ela vai encontrar isso é em Deus. Ela pode fazer a terapia dela, ela pode fazer o remédio, e deve, se necessário. Mas não existe tudo isso sem Jesus. Não tem como. E eu já até falei para Deus assim, Deus, é até um privilégio ter uma doença, sabia, emocional? Porque a pessoa, ela vai buscar Deus. Parece que é um imã, porque não tem outra forma dela achar esse alívio, se não for em Deus. E quando eu falo, não é aqui, não é nesse lugar, é em casa, é no lugar secreto, é no momento de oração, é no observar os detalhes que Deus faz na sua vida. Como o Tozer falou, está no seu respirar. E a gente dificulta esse relacionamento porque a gente quer criar métodos e formas religiosas de se relacionar com Deus. Deus, ele é criativo e espontâneo. Ele não gosta de coisas reproduzidas. Nos fez diferente. Fez cada coisa diferente. Tudo que vem de Deus, tudo que vem da natureza, que é criado por Deus, nunca é igual. Sempre é diferente. Eu trouxe aqui para representar isso. Tem uma planta aqui de plástico. E tem uma maravilhosa, essa planta do Natal. Original. É perceptível a diferença e o deslumbre de uma para outra. Porque o homem, ele faz coisas
que vai reproduzir, insere. Então, você encontra dessa plantinha aqui, quando ela foi feita, bilhões iguais a ela. Sem tirar e nem pôr. Agora, pode ter até a mesma espécie. Mas as manchas, a forma como as folhas estão, não vai ter igual. O nosso Deus é esse Deus. Que pega essa complexidade de detalhes e simplifica para que a gente possa participar disso. Para que a gente possa ter a oportunidade e o privilégio de ter isso dentro de nós. Nesse espaço com Deus, você não precisa provar nada para Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe do seu coração. Eu e o Joane, a gente não sabe o que se passa no coração de vocês. De muitos, com certeza não. Muitos têm uma outra vida que nós não conhecemos. Infelizmente isso acontece. Então, mas Deus, Ele sabe. Deus, Ele vê tudo. Ele vê até mais do que você mesmo. Ele vê o seu futuro, né? Ele vê detalhes que você não consegue ver. Ele está lá. Ele fez o lugar para que você possa ser amado e renovado, se você decidir. Se você verdadeiramente quiser. Lá em Ezequiel 36, 35, fala assim: essa terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades desertas e assoladas, arruinadas, estão fortificadas e habitadas. Essa é uma promessa de Deus. Está aqui na Bíblia. Ele restaura. Ele faz as coisas viverem novamente, o que está morto. Ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Ele dá vida àquilo que está destruído. Ele consegue restaurar aquilo que a gente acha que nunca mais vai ter volta. Ele conseguiu restabelecer ainda mais profundamente o relacionamento dele com o homem. Quando você começa a ler a Bíblia, você fala: meu Deus, que cagada foi essa que Adão e Eva fizeram? Meu Deus. Aí quando você está no seu ambiente de trabalho terrível, você pensa: para que eles foram comer? Para que foram desobedecer? Não era para estar vivendo nada disso. Mas Ele nos deu a chance de termos uma nova Jerusalém, de habitarmos nesse lugar, de passarmos a eternidade com Ele. Isso é muito, muito profundo. Isso é muito esperançoso, isso é um refrigério. Só a promessa de Deus já é esse refrigério. Mas além disso, Ele te dá uma oportunidade de aqui nessa terra ter esse relacionamento com Ele. Viver esse relacionamento com Ele. E nós não conseguimos ver isso. Não conseguimos enxergar isso. Principalmente no nosso dia a dia. Eu falo sempre que a coisa mais importante de um devocional não é você só tirar aquele tempo programado, aquele minutinho programado, aquela horinha programada e falar com Deus, mas é o tempo inteiro. Você está dialogando com o Senhor, na sua mente, com os seus pensamentos, com tudo que você vai fazer. Isso é ter um relacionamento profundo com Deus. Porque muitas vezes a gente tira aquele tempinho, e é importante fazer o devocional, escrever. É importante por uma questão de disciplina. Mas é muito além disso. Acabou o tempo dessas coisas programadas. Muitos de nós aqui não somos mais novos convertidos. Nós estamos tempo suficiente para entender que é muito mais profundo, que é muito mais relevante do que só isso. Parte 2. Um jardim que deseja viver para Jesus. Viver para Jesus. Olhos fixos no Senhor. A gente sempre falou sobre distrações aqui nesse lugar. Foi uma série de mensagens falando sobre: tira os meus olhos das coisas inúteis desse mundo.
Em Mateus 6,33 fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu lembro de uma vez, aqui cabe ressaltar as pressões que a gente sofre do mundo, para nos encaixarmos nesse mundo. Desde a gente os poderes, a sociedade, as pessoas donas desse mundo, elas investem fortunas para que você seja uma pessoa programada da forma como eles querem. Ainda mais hoje com as redes sociais, com o poder de informação, com acesso, com acessibilidade com a internet. Então, quando a gente menos imagina, a gente está reproduzindo exatamente o que eles querem. As ideologias, as brigas políticas, seja de direita ou de esquerda. A forma de se vestir, a forma de falar, a forma de tentar se encaixar num lugar que talvez não é para você estar, mas aquilo ali é o que é do momento e eu preciso me enfiar naquilo ali. E eu lembro eu acho que eu já falei sobre isso aqui, mas eu lembro de um dia que eu estava no meu ambiente de trabalho na época e eu tinha dado uma diferença enorme, gigantesca. Eu estava assim já desanimada de tanta diferença que eu estava tendo. Eu sou muito distraída e, tipo, se eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu me perco. Então, lá no banco, eu estava bem aqui fazendo um pagamento e se o cliente falasse comigo, eu já estava empolgada com a conversa dele e eu já não sabia o que eu estava fazendo ali com o dinheiro. Então, eu tive uma diferença, acho que 3 ou 4 mil reais nesse dia. Muito alto. Para mim, muito alto. E aí passou-se uma semana, geralmente eu encontrava as diferenças. Eu pedia para Deus uma luz, um negócio, e achava, ligava, conseguia resolver. Mas essa eu não consegui. E nessa mesma semana, um cliente, um outro doidinho que estava lá, pior do que eu, deixou um envelope com 4 mil reais dentro. Aí você deve estar pensando, foi Deus que usou? Foi não. Deus estava me provando. E aí, ficou lá uma semana. Aí minha chefe falou assim, a bichinha querendo me ajudar. Não estava nem pensando mal, a bichinha queria me ajudar. Falou assim, nós vamos pegar esse dinheiro e vamos pagar a tua diferença, porque eu não consigo falar com o homem. Não, na verdade, não era 4 mil reais, era 7 mil reais a dele. Tinha esquecido um envelope com 7 mil reais dentro no balcão do banco. E aí ficou lá. Eu poderia muito bem vir com essa conversa de que era Deus, né? Tirando do ímpio e dando para o justo. Não. Porque exatamente no dia de cumprir minha diferença, o homem vai lá no banco. Fala, por um acaso, eu não esqueci e tal. Aí minha chefe me chama no secreto, querendo me ajudar. A bichinha falou assim, não pode... Ele não sabe nem quanto é que tinha dentro do envelope. A gente pode pegar os 4 mil... cumprir a diferença e devolver só o resto para ele. E eu na minha cabeça, meu Deus. E eu com vergonha, tipo assim, dela pensar que eu era besta. Veio esse pensamento dentro de mim. Dentro de mim eu não queria aceitar esse dinheiro de jeito nenhum, porque eu não ia dormir não de noite. E nem conseguia vir para a igreja com essa mentira dentro de mim. O meu esposo sabe, eu fico doidinha da cabeça. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma dificuldade... Coisas que a terapia me ajudou, viu? Reconhecer essas coisas. De dizer não. De me impor. De, às vezes, dar a minha opinião, principalmente para alguém que tem uma importância para mim. Né? E essa pessoa era muito minha amiga e era muito minha parceira. Mas ela não era crente, ela não entendia. E, às vezes, levava essas coisas de crente na brincadeira, dizia que eu era besta. Tinha esse negócio. Mas assim, Deus me deu uma força nesse dia. E eu falei na mesma hora, Deus me defenderá. Eu falei para ela, eu não quero. Pode dar o dinheiro todo para esse homem. Ela, mulher, mas tu tem essa chance. Eu falei, mulher, eu não quero. Tu para de insistir com isso aí. Não quero não. E o diabo tentando. Falei, não, aqui não. Eu já sou perturbadinha da cabeça. Se eu fizer um negócio desse, mais 3 anos de terapia. Deus me livre. Não. Pode, aí devolvi para o homem. E paguei a diferença. Deus me deu muito mais. Quem conviveu comigo sabe a prosperidade de Deus na minha vida. Não é sobre ter muito dinheiro, mas é sobre desfrutar bem dele. E a Shen que o diga aqui, ó.
Mas é desfrutar disso, sabe? É viver bem, viver contente com aquilo que Deus te deu, viver nessas possibilidades. E isso é muito prazeroso. Tem gente que é muito, muito rico e não tem isso. Tem gente que ganha muito bem e não é próspero. Entende? Então, tem gente que não ganha um bom salário, mas ele é próspero. As coisas dão certo. Ele consegue crescer financeiramente. Por quê? Porque ele é fiel. Porque o coração dele é puro. Porque ele vive com os olhos no Senhor, fixos no Senhor. E também porque ele é organizado, né? Nós precisamos ter essa mentalidade de Deus em nós. E conseguir falar para o mundo. Vivermos com esses olhos fixos no Senhor. Vivermos programados para sermos aquilo que nascemos para ser. E não o que o mundo quer que sejamos. Isso parece até clichê. Mas nós não estamos vivendo. Nós continuamos sendo cópias e cópias e cópias das famosas da bagaceira do mundo. Vocês estão vendo aí a história do Pedire, né? Todo mundo aqui viciado nesse negócio. Eu só vejo isso na internet. Então, assim, grandes nomes, influências dessa geração sendo desmascarados com crimes nojentos, mas que ditam as regras. A gente escuta essas pessoas, a gente quer ser essas pessoas. Quem não queria ser a Beyoncé aqui, gente? Maravilhosa. Usar as roupas, usar as sandálias, ser como ela, ter o corpo dela, ter a fama dela. Então, é esse tipo de pessoa que o mundo coloca como Deus para que você siga o padrão dela. E eu não estou falando sobre secularismo, pecado de ouvir música secular. Não, eu estou falando as pessoas que você tem se espelhado. As pessoas que são relevantes para você. Uma coisa é tu escutar uma música. Tem gente que escuta hino e é acabado por dentro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre em quem você tem se espelhado. Quem é relevante dentro de você. Quem tem um papel maior de importância nos atos. No que você conversa, no que você fala. Quem que conduz a forma como você se veste. Eu falo para o Joane, amor, eu não vou falar sobre se vestir na igreja. Eu acho isso horrível. As meninas precisam saber. Eu vou andar pelada? Não vou, gente. Isso é lógico. Quem lê a Bíblia, quem tem relacionamento com Deus, sabe que não é bom. Não é verdade? Então tem tantas coisas mais profundas para a gente tratar e discutir. E por muitos anos a gente discutiu essas besteiras. E as coisas foram se acumulando. E a geração tá uma geração muito mascarada. Muito escondida. Tem uma vida dupla. Assustadora. Assustadora. Nós temos romantizado as dificuldades. Já prestaram atenção? A gente tem romantizado as dificuldades. Aquilo que a gente passa, o nosso sofrimento. Tudo. Eu sou rejeitado. Porque eu fui massacrado na igreja. Líder abusivo. Ovelha abusiva. Toda essa discussão. Isso é relevante? Ok. Mas e aí? Eu vou me frustrar com isso? Deus tem culpa disso? Não. O meu lugar com Deus não pode ser afetado por essas coisas. O meu relacionamento com Deus é profundo demais para essas coisas, mais uma vez, me tirar desse lugar. Adão desobedeceu a Deus uma coisa, sabe? E aquilo fez que ele perdesse. Todo esse lugar. E toda uma geração perdesse aquilo. Spurgeon falava assim: eu tenho aprendido a beijar as ondas que me lançam contra a rocha dos séculos. A gente tem que começar a ser inteligente. Pegar as dificuldades, os problemas, os traumas, essa dor. Nós temos esse poder. E fazer com que isso se torne não um obstáculo,
Parece até uma frase de coach, né? É um degrau para você subir. Mas não é não. A gente tem que aprender a ter maturidade de lidar com essas coisas. E essa revelação de Deus foi tão profunda em mim que não tem como eu dar mais desculpas para Deus. E isso é terrível. Eu tento dar desculpas às vezes para Deus. Vocês fazem isso? Ah, Deus, mas é porque eu fui traumatizada. Não sei o quê. Eu sou assim mesmo porque eu estou frustrada com algumas coisas que eu estou vendo na igreja. Deus não está nem aí para isso, porque é eu e Ele. Isso aqui vai acabar. As placas para Deus. Deus não está nem para nova aliança, para assembleia. Deus quer saber do seu coração. Isso aqui é só uma forma mais fácil de se organizar, de estarmos em comunhão. E é muito bom isso, eu amo esse lugar. Não me vejo em outro lugar. Mas, se isso tudo acabasse, se o pastor Nonato fosse um doido, e se eu e o Johnny fossem dois doidos, dois psicopatas, e aí? Não sou não, mas e se fosse? É mais fácil eu cair na mão de um psicopata do que eu ser um psicopata. Mas, e aí? E se o pastor Nonato fosse denunciado? Nós teríamos que continuar o nosso relacionamento com Jesus. Porque agora é você e Ele. Está dentro do seu coração. É sua responsabilidade. Não é do pastor Nonato. Não é minha, não é do Joane, não é do seu líder, não é do seu marido. É sua. E não adianta dar desculpas com os problemas, porque ele fala que ele é um refrigério, então ele tem a solução. Se você sofreu um trauma, por mais profundo que seja, ele te dá a solução, porque ele é um refrigério, ele é esse lugar. Se você está em pecado, Ele já te deu a solução. Arrependimento. Não importa, não existe desculpas. É só você querer ou não. É uma decisão. Eu vou correr um pouco. Eu quero fazer uma pergunta retórica aqui para vocês. Será que a gente está vivendo para conquistar o mundo? Faça essa reflexão. Como eu falei, eu e o Joane, a gente não sabe do que se passa no interior de vocês. E por incrível que pareça, eu me surpreendo, viu? Quando eu penso que eu conheço uma pessoa rasteira, nós não conhecemos. Esse poder é de Deus. Você está vivendo para conquistar o mundo? Ou você está com os olhos fixos em Deus? Essa é uma pergunta importante. É um ponto de partida para essa segunda parte, para essa construção desse jardim, desse lugar de relacionamento genuíno seu e de Deus. Muitos de nós, como eu falei, temos liderado e sendo afogados junto com os nossos discípulos. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer ter o poder de curar aquela pessoa. A gente não é humilde. A gente quer ser essa suficiência na vida da pessoa. Eu vou ajudar essa pessoa a ser curada, eu vou levar ela no psiquiatra, eu vou fazer... E Deus às vezes não está nem te pedindo isso. Deus às vezes não está te pedindo para dar carona para a pessoa, porque ela precisa aprender a dirigir. Deus às vezes está falando para você não emprestar o dinheiro, porque essa pessoa precisa aprender a se organizar financeiramente, você está atrapalhando ela. Muitas vezes você não tem que se meter naquilo que Deus quer fazer para aquela pessoa. E muitos de nós temos esse discernimento, principalmente os líderes. Sabemos que essa pessoa precisa ser tratada e ensinada nisso, e a gente continua se metendo. E aí onde vem um desgaste.
físico, emocional, espiritual. A mesma coisa eu falo para os pastores. Muitos querem ser como Deus na vida da pessoa. E ninguém tem esse poder. Só Deus. Eu posso ser um instrumento. Eu estou aprendendo aí até onde eu consigo alcançar. Porque tem outras coisas que Deus vai me cobrar. Que é para esse tempo. Se eu abrir mão dessas coisas, para fazer, por mais bom que seja, por mais uma atitude bondosa que seja, mas não é aquilo que Deus quer para mim. Não é o que Deus quer para aquela pessoa e você está se metendo. Então, chega de desculpas, de cansaço de liderança, de cansaço das coisas da igreja, de cansaço. Não. Se você está sentindo esse cansaço extremo, você precisa encontrar esse lugar em Deus de refrigério, de ajuda, de reconforto e começar a reprogramar a sua vida. Entendendo, Deus, onde é que eu estou errando aqui como líder para que eu esteja me sentindo assim? Se todas as vezes que eu pensasse em desistir da Aliança Jovem, eu não tinha passado nenhum ano aqui. E olha que eu não dependia financeiramente de nada daqui da igreja. Tenho o meu trabalho, tenho a minha vida financeira, sou sustentada de outra forma. Eu poderia muito bem falar assim, não, eu não quero mais. Vou ser só membro da igreja. E acabou, e ter meu relacionamento com Deus. Mas não é, quando eu falo que você tem o seu momento, você e Deus, eu não estou falando para você abandonar as coisas e viver somente nesse lugar. Eu estou dizendo que quando você está nesse lugar, você começa a compreender como que as coisas funcionam. Então, você começa a transbordar de forma natural. Nesse processo existe também a poda de Deus. E aqui é um momento bem importante. Fala em João 15, do 1 ao 2. Fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Então, esse aqui talvez seja o ponto mais importante da ministração. Não que os outros não sejam, mas esse foi o que mais mexeu comigo. Porque a gente é iludido dentro da igreja de que temos um Deus bonzinho, carinhoso, que fica correndo atrás, e a pessoa não quer, e ele fica indo atrás. Não é assim. Ele te deu o poder de escolha. Você quer ou não quer, você deseja ou não deseja. O que não dá fruto, ele corta. O que está morno, ele vomita. Ele não fica, sabe? Não. Então, vamos parar com essa infantilidade dentro da igreja. E é importante falar sobre maturidade, como o Joane falou, porque isso parte muito da maturidade, do entendimento. Você precisa querer. Isso requer esforço. Isso requer você sair da zona de conforto. Eu tenho um exemplo, o acampamento mesmo. O acampamento. Eu aqui chamando os líderes e lá. Gente, tem 3 eventos nossos na igreja. Um encontro, que a menina queria até mais. A Amanda ali amou um encontrinho. Eu botei um de homem e um de mulher no início do ano. Aí temos a nossa conferência, que é um privilégio a gente cuidar, porque ela é global. Então, a gente tem a responsabilidade de cuidar dela. Então, tem a correr na contramão, que o povo falta se matar para vir. E os nossos, às vezes, é aquele negócio. Sabe? Temos um acampamento agora, porque a maioria sentia necessidade de ter esse acampamento. Eu falei, nem de fazenda eu gosto. Mas eu vou fazer, porque eu sou a pastora de jovens e eu vou me esforçar para ir para esse negócio. E realmente eu absorvo e vou lá.
E é uma luta, sabe? Você tem que ficar falando para os líderes. E aí eu não dou uma desculpa porque eu canso só de pensar. Teve uma que me disse, eu canso só de pensar em ir. Minha irmã do céu, tu não está fazendo nada. Quem está fazendo é nós. Tu vai só sentar lá e ouvir cair, dançar e brincar. Gente, vocês são jovens. Eu confesso que teve um tempo na igreja, foi assim que eu tive a minha primeira filha. E olha que eu tinha uma boa desculpa. Que era o puerpério, né? Porque na minha época eu não sabia nem o que era isso. Mas hoje em dia é bem divulgado. Então eu não queria vir sábado para a igreja. Entendeu? Porque eu trabalhava muito. Eu trabalhava no interior nessa época. Então eu passava a semana longe do meu esposo. Aí tinha um bebezinho para cuidar. Que não tinha nem um ano ainda. Então assim, não via mais sentido eu estar na Aliança Jovem. Mas quem diria que eu ia ser a pastora, gente, da Aliança Jovem naquele tempo? Não é verdade? Então eu obedeci. Eu vinha mesmo com essa ideia de, eu quero ficar em casa. Quem já usou essa desculpa da solitude aí? Solitude, eu gosto disso. Gente, solitude não é solidão. Solitude não é algo egoísta, é um momento. Agora, se você é como eu estava viciada nisso. Viciada em querer ficar na minha casa. Cansada de ouvir as pessoas, bateria social descarregada. Só de pensar me dava um... Mas sabe por quê? Porque eu não estava no lugar em Deus. E quando você não está nesse lugar, você se torna egoísta mesmo. Cansada, egoísta, não quer saber de nada, quer ficar naquele lugar. Mas as pessoas que têm Deus, elas são alertadas e elas são acordadas e ela vai se levantar. Por isso que é importante essa oração que eu falei para vocês. Porque quando a gente está querendo desistir, já era, tu deu teu livre-arbítrio para Deus. Acabou, filha. Acho que foi a Juliana que fez isso também, não foi? Nós éramos emocionadas e fazíamos essas coisas. Mas valeu a pena, Deus. Estamos aqui. Então, não adianta você fugir. Porque vai acontecer, Deus ele vai sempre te chamar para esse lugar. Então, a obediência, esse lugar de descanso, esse lugar de relacionamento, de ouvir Deus, ele sempre vai te levar de volta para o propósito que ele tem para a sua vida. E a única coisa que vai trazer satisfação e realização de verdade é quando você está nesse lugar. Pode ser cansativo, pode ser uma coisa que as pessoas olhando de fora falam, Deus me livre de ser pastora de jovens. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas para mim não é. Eu amo isso. Por mais que às vezes eu queira desistir. Mas é muito gostoso, é muito prazeroso. Por quê? Porque é o propósito de Deus para esse tempo. Eu estou vivendo isso. Então aquilo que não produz fruto, ele vai cortar. E aquilo que está morno, ele vai vomitar. Cuidado. São tempos em que Deus ele está expondo a porcaria da igreja toda, jogando no ventilador. E agora com as redes sociais, todo dia é uma história nova. Fora as coisas que acontecem no nosso meio. Quem cuida de gente sabe. O negócio está ficando muito apertado. Deus ele está expondo, Deus ele está mostrando, Deus ele está revelando. Foi a Jéssica que teve uma visão de uma espada de justiça aqui na Aliança Jovem. Então tomem cuidado. Se eu fosse vocês, eu vigiava. Começava a... Quem não está posicionado, quem está com a vida de pecado escondido, comece a buscar ajuda. Porque você ainda tem tempo disso. Ainda temos tempo de pedir essa ajuda. Porque Jesus ainda não voltou. E para finalizar, um jardim, ele gera fruto. Aqui é algo visível. Quando você vê muitas vezes uma pessoa dentro da igreja que interage, que está envolvida, mas ela não consegue dar fruto. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada.
As vezes que eu quebrei a minha cara foi porque a gente, como pastores, e às vezes quando a gente está na frente de algumas coisas, a gente gera muitas expectativas na personalidade das pessoas. Então, às vezes você vê uma pessoa que está aqui, ou que por aqui por fora é comunicativa, que está participando de todas as coisas, mas muitas vezes ela não está com Jesus e ela não dá fruto, só dá coisa ruim, só gera confusão, conflito. Então, aí Deus já está te falando, vigia com essa pessoa. E você quer fazer essa pessoa aparecer? Tira as coisas dela. Tira o altar, tira as funções. Começa. Se ela não crescer, ela vai ser cortada. Não é eu e Joane que cortamos, é Deus. Agora, eu como pastor, eu tenho essa responsabilidade. Se Deus está cortando essa pessoa, eu vou enfiar ela aqui de novo? No altar? Não, porque Deus vai cobrar de quem? De mim. Então tem coisas, quem é íntimo de mim, quem anda na minha casa, quem escuta as coisas que eu converso, sabe que até mesmo pastores, se eu sei que aquela pessoa tem um problema mal resolvido, está dando o fruto errado, em algo que eu faça, ela não vai estar aqui. Porque eu tenho algo em mim, uma responsabilidade que Jesus colocou do altar dele. Eu não coloco. Eu falei para o João, tu se vira com Deus, se tu quiser botar. Eu não chamo. Porque não demonstrou fruto de arrependimento, não demonstrou que se arrependeu. O problema não é ter errado, o problema não é ter caído, o problema não é ter tido um escândalo. Porque todos nós temos um podre. O problema é a falta de arrependimento, a falta de humildade, a falta de frutos que demonstrem o arrependimento. Deus, Ele mostra claramente. E quando você está à frente de algo e responsabilizado por algo, esse peso recai sobre você. E eu levo isso muito a sério. Levo muito a sério. E se Deus corta, quem sou eu? Não é verdade? Então, muitos às vezes julgam essas práticas como pastores abusivos. Vão falar isso. Mas se tem uma certeza que eu tenho é que eu não sou abusiva. Não sou. Isso aí eu estou livre. Esse pecado bem... Esse aí eu estou livre. É mais fácil o povo abusar de mim. Mas Deus me ensinou nesse tempo a parar, às vezes, de me meter no que Ele não está me pedindo. Teve uma época que Deus me falou que eu estava atrapalhando Ele na vida de muitas discípulas. E aí eu comecei a mudar a forma de falar, às vezes, uma carona. Deus não está mandando. Deus quer que ela aprenda a dirigir, Carol. Sabe? E Jonathan Edwards fala assim: a justiça de Deus, ela é uma realidade inescapável. Quem já leu aqui Pecadores na Mão de um Deus Irado? Ninguém leu? Leiam. É bem legal. E aqui ele fala, ele é muito espetacular na forma como ele escreve, porque aqui ele ressalta nessas pregações, e não só nessa do pecador, tudo que ele ia falar, ele falava da nossa humilde chance de termos acesso a Deus. Então, é um privilégio você ainda estar aqui e ter a chance hoje de mudar a rota da sua vida, de mudar o seu coração. O nosso coração, ele é cientificamente um órgão que ele ele transmite emoção, ele não é só um órgão físico, as coisas externas influenciam o nosso coração, que influenciam as nossas emoções e a nossa cabeça. É cientificamente provado isso.
Então, se Deus fala de coração na Bíblia, fala sobre um coração de pedra se tornar um coração de carne, que Ele está falando que é aí que Ele quer mudar você. É nas ideologias que você tem, que é difícil nós termos acesso. Eu falei para o João, amor, é muito difícil ter acesso ao coração de algumas pessoas, porque eles têm mentalidade fechada. E a única coisa que eu posso fazer é orar. Porque Deus, Ele quebra sofismas. Ele quebra essas ideologias. E eu não falo só ideologia política, não. Eu falo todas as ideologias. Porque a gente não é feito só de ideologia política. A gente tem várias religiosidades dentro de nós. Tem até a religiosidade da não religiosidade. Então, é uma realidade inescapável. Você vai passar por um julgamento. Você vai passar pelo julgamento de Deus. Toda vez que eu leio algo desse cara, um senso de urgência começa a queimar no meu coração. Porque é desesperador a forma como ele tem essa revelação de Deus. E ele não era um cara eloquente ao pregar. Ele era calmo, mas era profundo. Porque muitas vezes uma pregação ela não precisa de eloquência. Muitas vezes não, ela não precisa. Você precisa apenas ser usado para falar aquilo que Deus quer falar. Se permitir ser usado, está nesse lugar de ser usado. Quando você prepara o seu coração para ser esse jardim, para ser esse novo Éden, Deus ele vai te usar. E isso de uma forma natural. As coisas aconteceram na minha vida de forma natural. Eu nunca desejei ser pastora da Aliança Jovem. Eu nunca desejei ser uma figura de autoridade na vida de alguém. E também uma coisa que me deu muito medo, sabe? Aconteceu de forma natural. Eu tinha medo de quê? De estar aqui na frente, da timidez, não sei o quê, essas coisas. Mas nunca tive, a partir do momento que chegou a chamada para mim, eu já sabia. O pastoreio foi da forma como Deus quis. No dia que Ele quis, da forma como Ele quis, sem influência nenhuma de homem. Então, feche os seus olhos agora. Vamos fazer algo prático para finalizar o culto. Feche os seus olhos, apague as luzes. Eu quero que você comece a imaginar agora Jesus andando num jardim, no Éden. Imagina o Éden aí. O seu Éden. A forma extraordinária que é o Deus para você. O lugar de Deus dentro de você. Imagine Jesus andando com você nesse jardim. Jesus andando com você no Éden. Como que está esse jardim? Como está o seu jardim? Ele está florescido, ele está com flores, ele tem o rio. Como é que ele está? Ele está sem vida, ele está destruído, ele está desanimado. Comece a refletir na sua vida agora.